Chegamos ao terceiro vídeo da nossa série sobre registro e organização da sua prática médica e nesse momento nós vamos falar sobre a anatomia da sua consulta, destrinchar em alguns pontos. Se considera que a consulta médica é um sistema e esse sistema é composto por três grandes elementos. Elementos estruturais, que é a estrutura da consulta, o processo e o resultado da consulta. Já digo a você de cara que nós podemos ter grande influência e organizar muito, ter muita atenção sobre a estrutura e sobre o processo. Quanto aos resultados, tendo uma boa estrutura e um bom processo, nós teremos aumento das chances de termos bons resultados, mas não podemos garantir. Nós podemos garantir que tenhamos uma boa estrutura e um bom processo. Nós que eu digo é você como médico, como médica e o sistema onde você de assistência onde você está inserido. O que é estrutura? O que é a parte estrutural do seu segmento ambulatorial na APS? São os elementos físicos, organizacionais e tecnológicos. Então, o prontuário que você tem é um elemento estrutural. O local do seu consultório médico é um elemento estrutural. O local onde seu paciente está aguardando a consulta é um elemento estrutural também. Isso influencia na qualidade do registro. Se você tem um consultório bem ao lado da recepção e para os pacientes não há tanta privacidade, isso vai repercutir na qualidade e de forma negativa do seu atendimento. Os pacientes vão ficar receosos a conversar com você dentro da sua sala porque tem outras pessoas ouvindo lá fora. Se você tem um computador para realizar um registro de forma mais ágil no prontuário eletrônico, isso é positivo também. Mas se você tiver um computador na frente do seu paciente, sendo praticamente um interlocutor, né? Você, o computador e o paciente, como acontece em alguns locais, só essa barreira tecnológica proporciona uma redução do rapport e é uma tecnologia que não beneficia. Então nem toda tecnologia vai beneficiar o seu paciente. Outra tecnologia que não beneficia é quando você tem um aplicativo, por exemplo, no seu smartphone, de suporte à sua conduta e para o paciente vai parecer que você está sendo desatento com ele. Você fica consultando o celular. Então é uma tecnologia que influencia negativamente. Então há elementos tecnológicos que podem influenciar positivamente, ter um registro no prontuário eletrônico, ter lá a impressora. E aí quando você não tem tinta na impressora, isso influencia negativamente. Mas você já percebe com isso que há sim forte influência da estrutura para a qualidade do seu atendimento, do seu registro clínico. Você pode identificar quais os pontos estruturais que estão com deficiência no seu serviço, melhorar isso tudo e aí você já anda alguns passos para que você tenha um bom registro clínico e que gere aquele produto lá dos resultados com um aumento das chances de ter bons resultados. Não podemos garantir, mas só em ter uma boa estrutura você consegue aumentar as chances dos bons resultados. Fique atento, tenha atenção, tenha zelo aos elementos estruturais do serviço onde você atua. Segundo ponto, processos. Comunicação, relação médico-paciente, agendamento, o método da consulta, entre outros aspectos. Imagina a comunicação que você tem junto ao seu paciente, olhar no olho, não ficar registrando tudo, olhando para o computador, então olhando para baixo, não ter esse contato visual ou contato auditivo, né? Permanecer atento ao que ele está falando e realmente ele ter essa percepção que você está tendo essa atenção, ouvindo e eventualmente até o contato físico. Isso é sobretudo necessário durante o exame físico. O exame físico, isso aumenta o vínculo. Só esse contato físico é um elemento do seu atendimento que facilita o aumento de vínculo, aumenta os resultados terapêuticos. E um componente também de processo que eu costumo falar é como você chama o paciente a chegar ao seu ponto de atendimento. Lá fora estão aguardando 2, 3, 5 pacientes. Você chama assim, ou a sua atendente, ou o seu atendente. Número 1, pode entrar. Número 2, muito ruim. Você tira totalmente a personalidade
do paciente, transformando ele de Dona Antônia para número 2. Então, o simples fato de você chamar pelo nome já de cara é um passo, discreto que seja, importante para algumas pessoas, mais discreto para outras, para que ele sinta a sua existência como importante naquele momento dentro do seu serviço de saúde. Então, o simples fato de você mudar o seu serviço de chamar por número de ficha para chamar pelo nome, isso é um ponto para você, um ponto positivo. Como é que o paciente agenda as consultas para chegar até você? Ele tem que chegar de madrugada no seu local de trabalho para pegar uma ficha, ou ele consegue saber quando vai ter um atendimento, ter esse conforto? E melhor ainda, ele sabe que é na quinta-feira, 4h30 da tarde, o atendimento. Essa maior precisão, o seu serviço permite isso? Se permitir, ótimo. Então, o sistema de agendamento e o momento de atendimento influenciam na qualidade da sua consulta. Isso você já sabia. E aí o que a gente está falando aqui são os elementos teóricos por trás do registro clínico. Você está tendo insights, aprofundando o seu entendimento sobre o que muitas vezes você já identificou aqui que faz. Tá? E o seu método de consulta, já falamos sobre a abordagem centrada na pessoa. É uma abordagem recomendada no âmbito da atenção primária à saúde. Os resultados não podem ser prometidos por você, mas eles podem ser aferidos, ver se deu certo o que você organizou lá atrás. Os resultados são divididos em dois grandes âmbitos. Os resultados, a percepção de resultado pela pessoa, pelo seu paciente, e a percepção de resultado por você como médico. Então, entende-se que, ao ter bons elementos de estrutura, bons elementos de processo, os resultados positivos que advêm disso tudo são melhor satisfação de você como profissional, melhor adesão dos pacientes, praticamente os mesmos resultados de uma boa aplicação do método centrado na pessoa. E para o paciente, uma melhor sensação de cuidado, uma melhor adesão terapêutica, uma maior segurança de que ele vai ter um segmento durante um curso de doença ou um curso de acompanhamento da sua saúde. Esses 3 pontos são o que chama-se de sistema de consulta. São 3 elementos que você pode e deve atuar, sobretudo no primeiro e no segundo, e buscar bons resultados, que é o terceiro ponto. Estrutura, processos e resultados. Esse é um hack que eu quero deixar para você, uma recomendação prática que tenha o máximo de controle sobre a estrutura e o processo, pois os resultados não podem ser totalmente garantidos. Quando a gente fala sobre aspectos organizacionais, existem vários subtópicos nesse tema. Registro clínico orientado para o problema, prontuário familiar, visitas domiciliares, trabalho em equipe, organização da rotina. Então, assim, é um curso gigante se a gente fosse dedicar aqui. O que eu vou falar com você é de forma mais concentrada sobre como ter um registro clínico orientado por problemas. É disso que a gente vai falar agora. O registro clínico orientado por problema me pareceu parecido o nome, né, com Robocop, por isso aí a imagem do robô. RCOP, Registro Clínico Orientado por Problemas. Esse registro clínico é o todo formado por alguns itens, alguns elementos. Existe a base de dados, então imagina que esse registro clínico ele é o prontuário como um todo, o bolo lá de papel que você tem. Então ele vai ter inicialmente o cabeçalho com as informações gerais do seu paciente ou da família, se o seu prontuário for um prontuário familiar, nome, data de nascimento, endereço, contato, telefone, e-mail, que seja. Dados demográficos lá você pode colocar no início. Essa informação deve ser facilmente acessada por você ou por outros médicos que vão até o seu serviço. Depois você pode ter uma lista de problemas. Olha aqui um exemplo de uma lista de problemas. Ter logo nas folhas iniciais, numa folha de rosto, sem precisar consultar as 10, 20 consultas do seu paciente, quais os principais problemas que ele tem. Então você registra a data do início do sinal, do sintoma, ou então do diagnóstico, anota qual o problema que ele tem, algum comentário, fármaco e uso.
Se é um problema agudo, se é um problema recorrente, você marca. Imagina, tem um paciente que você já faz acompanhamento há uns 3, 4 anos, ele teve um ITU em janeiro, outra em abril, outra em outubro, e você está começando a perceber que está recorrente só porque você tem essa lista de problemas. Por quê? Se você não tivesse essa lista de problemas, os atendimentos dessas queixas agudas iam se transcorrer normalmente. Você não teria esse rigor clínico para buscar uma causa dessa ITU. Simplesmente você trataria a ITU e ficaria por isso mesmo. Existem também as fichas de acompanhamentos. Para algumas situações, essas fichas de acompanhamento já são bem conhecidas. Por exemplo, um dado sobre a gestante. Altura de fundo de útero, o BCF, você pode ter uma folha só para isso dentro do seu prontuário. Mas você pode ter também uma folha com o dado antropométrico do seu paciente. Em só uma folha você vê a PA na primeira consulta, segunda, terceira, quarta. Você pode ter IMC também. Numa folha só você tem uma ideia geral, longitudinal. Você pode ter uma ficha de acompanhamento para os exames frequentes que você solicita. Então você tem um paciente DM2 com hemoglobina glicada de 8 no mês, 4 meses depois uma hemoglobina glicada de 7, e aí você tem uma visão geral apenas com um olhar, sem a necessidade de ficar passando folha por folha. Isso é um grande benefício que você pode ter para o seu serviço, dando mais agilidade à sua consulta, gastando menos tempo com o que está lá organizado e gastando mais tempo com o seu paciente, com a queixa atual. E o próximo ponto, o próximo elemento que faz o registro clínico orientado por problemas são as notas de evolução. A cada consulta que você vai ter, você vai fazer questionamentos da consulta anterior até hoje e vai ver se há necessidade de implementar novas condutas e vai ter novas queixas também. Então, o que a gente chama de notas de evolução pode ser registrado no seu prontuário com um tipo de registro que a gente chama, o acrônimo, né, SOAP ou SOP, em que cada uma das letras diz uma parte do seu atendimento. A primeira parte, subjetivo, S de subjetivo, é tudo que o paciente vai citar para você em relação da consulta anterior até hoje ou queixas adicionais. Você deixa o paciente falar por 1 minuto, 2 minutos e depois você começa a destrinchar. Não há a necessidade de atender ao seu anseio, que é descobrir uma queixa principal. No âmbito da atenção primária, as pessoas chegam com queixas indiferenciadas, as pessoas chegam com múltiplas queixas e você registra isso na nota de evolução na parte de subjetivo. Deixa para fazer a avaliação depois. A avaliação vai ser o terceiro componente e depois vai ter o plano. Mas o subjetivo é tudo que o paciente relata para você. Componentes biomédicos e componentes que influenciam, seja sociais ou qualquer outro componente que tem a possibilidade de você correlacionar e implementar uma conduta, influenciar a sua conduta e a sua avaliação. Então, colocou um S lá, fez registro tudo de objetivo, vai para o segundo ponto, que é o objetivo. Quais os dados objetivos que são inseridos nessa parte dessa nota de evolução? Exame físico, basicamente. Mas você pode, se não tem aquela folha lá que registra os exames complementares, é aqui que você registra os exames complementares, você pode registrar também, algo objetivo. E você pode registrar aqui também, além do exame complementar, o exame físico. Exame físico, exame complementar, sim, fármaco em uso, você pode colocar aqui também, mas se você tem um registro completo, orientado por problema, você vai ter esses fármacos em uso lá na frente, tá? Na folha de rosto. Você pode escrever até a lápis e apagar e ficar atualizando a posologia. Esses dois primeiros pontos dessa nota de evolução, subjetivo e objetivo, depende totalmente ali da presença do seu paciente. Já a avaliação depende muito mais do seu rigor clínico de análise do que você registrou no subjetivo e no objetivo. Você vai fazer análise. Não se recomenda que coloque hipótese na avaliação. Se você tem um paciente com tosse e com febre, você não vai colocar lá que TB e indagar se é TB ou não. Você vai colocar tosse e febre a esclarecer. Porque isso limita o raciocínio clínico na próxima vez que você atender o paciente. Você vai ver lá a avaliação
TB e você vai focar na TB e pronto. E você botar tosse, a esclarecer, mais febre, você abre um leque de possibilidades. Nós médicos conseguimos ter um bom raciocínio clínico quando a gente tem entre 2 a 5 diagnósticos como hipóteses nas nossas mentes. Acima disso, fica muito complicado do ponto de vista das nossas conexões neurais. E a gente deve colocar aqui não hipóteses para a gente sempre ter nas nossas mentes essa variação de hipóteses quando a gente lê um sinal e um sintoma, gera automaticamente pelo nosso raciocínio clínico entre 2 a 4 hipóteses. Isso vai depender da sua qualidade técnica e da sua experiência em ter atendido várias pessoas com aqueles sinais e com aqueles sintomas. Então você faz a avaliação. Pode ser paciente com IMC, sobrepeso, paciente tabagista, paciente com tosse crônica a esclarecer, paciente com impacto mental após conflito familiar. Então não precisa ser exatamente nomes de doenças, pode repetição de sintomas e sinais, tudo bem? E você numera. Número 1, problema 1, avaliação 1. Número 2, avaliação 2. E lá no P, que é o quarto componente, você vai fazer o plano terapêutico. Você coloca o número 1 e faz um plano em relação ao item 1 lá da sua avaliação. E você elabora um plano junto ao seu paciente. Mais uma vez, o paciente é importante nesse momento. Porque junto ao seu paciente você vai elaborar um plano de conduta. Você lista vários problemas, você percebe o time de atuar em 1 ou 2 problemas e coloca o terceiro ou quarto algo como abordar sobre tabagismo no próximo atendimento. Então você sabe, você fez uma avaliação que o paciente é tabagista, mas a abordagem sobre o tabagismo acontecerá numa próxima consulta, pois o time diz para você agir sobre a pneumonia adquirida na comunidade, que é o diagnóstico primário, a queixa que ele traz hoje. Entendeu a diferença de tempo, time e de como se pode registrar esse atendimento médico de forma longitudinal através do SOP ou SOAP, um método que depois que você começar a usar, você não vai querer mais deixar. Para que você possa implementá-lo, algo simples você deve fazer. Não precisa de alta densidade tecnológica. O prontuário eletrônico, se tem uma página livre, você bota o S, o O, o A e o P. Alguns prontuários já é dividido em S, O, A, P. Ou, se você tem um registro clínico escrito, alguns simples impressos, fazendo parte do seu prontuário, fazendo parte do seu registro orientado por problema, já aumentará de forma exponencial a qualidade total do seu serviço de saúde. Subjetivo, objetivo, avaliação e plano terapêutico. O REC que fica desse momento é que um aspecto determinante no processo de cuidado é a forma como os encontros com as pessoas são registrados. Se você faz um registro orientado por problema e utiliza essa nota de evolução, SOP, você vai perceber que a performance do seu atendimento vai ter uma melhor agilidade. Isso é legal. Em algum local desse vídeo aqui, você vai ter a possibilidade de baixar esse e-book aqui que eu escrevi. E nesse book você pode ler uma simulação de consulta registrada pela abordagem SOAP ou SOAP. E o nome do e-book é Método SOAP, mas o SOAP não é um método, tá bom? Não é um método. O SOAP ou SOAP é um dos elementos do registro clínico orientado por problema. O SOAP é uma nota de evolução, não é um método. Embora o nome do e-book seja método, mas é só para que esse apelo de método SOAP chame mais a atenção. Mas não importa, clica aí no link que está junto a esse vídeo, você baixa o PDF e fica para você esse material para você ver lá uma consulta registrada de uma forma adequada pelo SOAP. Eu quero saber de você. Eu quero fazer agora uma conexão com a realidade, por isso que eu quero saber de você o que essas informações geraram para que você pudesse modificar alguma coisa na sua prática médica diária. E que você deixe esses aprendizados nessa área de comentário que está junto a esse vídeo. É muito bacana ter essa interação com você. E aí, deixa isso aqui pra gente, tudo bem? A gente debate aí, a gente conversa aí na área de comentário. O nosso grande objetivo na Núcleo
é entregar informação e essa informação gerar transformação. Por isso que esse momento aqui não é o fim. É o fim do nosso encontro aqui online, mas não é o fim da transformação que você pode gerar para o seu meio. Foi um prazer estar com você aqui. Eu tenho conteúdos ampliados sobre outros temas nesses canais e eu te convido a conhecer o blog educaçãomédica.com.br. A gente tem muito conteúdo bacana nesse blog. Entra lá, muito conteúdo livre. A gente tem o Medcast, que é um podcast só com temas médicos. O Medcast, por muitas vezes, fica em primeiro lugar no ranking da Apple, em primeiro lugar no podcast de ciências e medicina. Então a gente tem 3, 4 mil plays em cada um dos episódios. No momento onde eu estou gravando essa aula, a gente vai avançando aí para 100 episódios, ou seja, tem horas e horas de conteúdos totalmente conectados com sua realidade. E o site da Núcleo tem conteúdos e cursos adicionais. Se você tem acesso a esse slide aqui, basta clicar no slide, talvez esteja junto a esse vídeo, não sei onde você está acessando essa videoaula, mas se você tem acesso ao slide, clica no slide e aí você vai ser direcionado. Se você não tem acesso ao slide, é só digitar no educaçãomédica.com.br para entrar no blog ou buscar Medcast no Google que você vai encontrar também. No site da Núcleo, nucleomd.com.br. E é isso, foi um prazer estar com você nessa série de videoaulas que pretendeu e que espero que tenhamos conseguido gerar uma transformação para a sua prática diária. Daniel Coriolano aqui, um forte abraço e a gente se encontra em próximas webséries, em próximas videoaulas, podcasts ou textos lá no blog. Me acompanha no Instagram também, que eu tenho conteúdos diários por lá. Abraços e até breve.